Olá pessoal, tudo bem? Vocês aí também que estão procurando, né, opções aí, facilidades de como instalar armários superiores, é, quando vocês pegam algum tipo de serviço, né, que é necessário instalar ele sobre a parede, acima de bancada. Imagino que vocês viram essa excelente opção que esse nosso colega aí nos apresentou, né, da marcenaria Móveis Vale. E de fato é uma solução bastante inteligente e interessante, né? Porque é simples de fazer, é bem viável, né? Com sobras aí dá para fazer esses dois braços aí de apoio e realmente é bastante interessante a utilização, né? Então eu achei bem legal essa ideia dele e pensei em fazer aqui um projeto, né? Incluindo algumas melhorias para poder ajudar aí, principalmente quando a gente precisa de colocar esses armários sobre bancada, né? Então eu queria estar apresentando essa ideia para vocês e juntos, né, a gente compartilhar mais algumas outras opções que pode surgir aí que vocês quiserem colocar nos comentários, certo? Então eu vou estar apresentando aqui para vocês o que seria essas melhorias, beleza? Então tá aqui o projeto. Esse seria o projeto finalizado, né? A torre com o braço de abrir, normal. E eu pensei aqui na possibilidade de passar por dentro um cabo de aço, né? Travar ele lá na base, colocar uma roldaninha aqui, por exemplo, e colocar uma catraquinha que a gente vai subindo aos poucos, ela vai travando, sabe? Mas essa é uma ideia que vai ser um pouco mais complicado de conseguir, porque tá difícil de achar isso aqui, inclusive. Mas voltando aqui então à ideia principal, então a forma de fazer é bem simples, seguindo aí os conceitos que o próprio colega colocou, né? É uma torre com 5 centímetros de largura total, 20 de largura interna, somando aqui vai dar 23 total, né? Aqui eu deixei um espaço interno, um vão de 2, para poder deslizar sem agarrar. Aqui, né, eu fiz só esse espacinho aqui para poder pensar depois nessa questão aí de colocar a catraca. E de altura vai ter 1,30 também, como o colega sugeriu aí, que realmente é um tamanho interessante, que atende a maioria das situações que a gente encontra no dia a dia. Só que tem um detalhe, aqui embaixo eu coloquei um acabamento de fechamento, né, um rodapézinho aqui para ajudar, inclusive no apoio também, sabe? Inclusive por dentro, eu pensei na opção também de colocar umas duas borrachinhas aqui nesse canto e outra no outro, para quando o deslizador descer não bater seco, né? Não estragar o móvel aí. Então, esses seriam os pés de apoio, né? Que vai ter o tamanho total de 31 centímetros. Aí fica à vontade para cada um fazer o tamanho que achar conveniente, por 18 de comprimento. Aqui no caso, o pé de 18, mas a torre é toda de 15, inclusive aqui no pé também. Vocês devem estar perguntando qual que seria o sentido dessa argola aqui, né? Eu vou estar mostrando para vocês depois na prática aqui, no próprio desenho, para que serviria essa alça ou outro tipo de trava que seria necessário pôr aqui, beleza? Então, seguindo aí os conceitos, é isso aí. 5 de largura, 20, tamanho de 1,30, coloquei um acabamento final, dois pés que vai ser afixados aqui sobre a torre, né? E aqui a torre de deslizamento, que no caso vai ser duas pecinhas de MDF de 18, vai ter aí o tamanho interno de 20, na verdade aqui é até menos, né, pessoal? Aqui vai ser 19, por exemplo, ou 18, para ter um espaço aqui de escoamento. E coloquei o tamanho aqui da hastezinha aqui de 6 centímetros por 30. Então, até aqui, esse seria o conceito, né, que o nosso colega aí sugeriu para a gente. Então, a partir de agora, vem aí algumas melhorias que eu pensei que facilitaria para a gente nessa questão de colocar sobre bancada, sabe? Então, vamos lá, né? Essa torre aqui, eu coloquei ela com tamanho de 138, justamente para ter um espaço a mais e incluir essa carenagem, vamos dizer assim, né? O que seria isso aqui? Esse é um braço extensor que a gente pode usar para poder estar
aplicando aqui, né? Onde que vai subir. Então, esse braço ele teria que ter 65 centímetros, ó, desculpa, ele teria que ter aproximadamente 95 centímetros total, mas aqui na base, na frente, até onde que vem aqui o encontro aqui até a parte de subir, né, o deslizamento da torre, tem que ser 65. Eu vou mostrar para vocês aí depois, porque a maioria das bancadas aí vai ter no mínimo 60, no máximo 60, algumas 62, 63, né? Então aqui atenderia para você estar colocando o armário aqui e suspendendo. Então como que funcionaria essa parte aqui dessa carenagemzinha? Você iria fazer ela aqui, né? De forma que encaixasse, na verdade ficaria até aqui assim, ó. Ela iria encaixar aqui, né? Você iria parafusar aqui na torre, colocar 2 parafusos aí que consiga atravessar aqui. E aí ela ficaria firme, né? Para você estar colocando o armário em cima. Terminou de fazer o serviço, desparafusa, desencaixa e guarda, certo? Aqui eu deixei algumas medidas aqui já prontas para dar um reforço aí no tamanho, 1,38. O 20 interno, que na verdade é 18, viu pessoal? Peço desculpa aqui. Os 6 centímetros aqui do negócio e a carenagem com a mesma medida ali, né? 6 centímetros para encaixar aqui também na outra. Uma contrabase aqui para poder firmar bem com alguns parafusos de 5 centímetros, que é o que sobra aqui, né? Nessa parte aqui. E a fixação aí dos 2 parafusos. Então agora, depois de mostrar para vocês essa opção aqui, né? Agora eu vou para a parte prática mesmo. Por que seria interessante usar isso? Então eu coloquei aqui uma situação que facilita. Ou você pode instalar sozinho, ou qualquer pessoa que estiver com você pode te ajudar. Simplesmente, no caso, né, fazendo as 2 torres, você coloca aqui uma haste aqui, um cabo de madeira, ou então de vassoura, né? Ou então uma haste de ferro, que seria o mais recomendável, e peça a pessoa que apoie o peso sobre as alças, né? Justamente para travar e não deixar que essas torres caiam para frente. Então você aqui coloca o armário acima, né? Tal, faz a instalação na parede. Aqui está o tamanho de 65, como eu informei para vocês, né? Geralmente aqui embaixo vai estar a bancada, então dá para poder encostar as torres aqui sem danificar, incluindo, tirando aqui o espaçozinho do apoio da base, né? Então é isso. Então a pessoa arreda aqui para o lado, você vem aqui por dentro, faz as marcações, né? Fura ali a parede e tal. Com tranquilidade você consegue fazer isso. Para quem aí também, né, tá achando difícil de fazer essa parte aqui, que é usando cabo de aço para poder, com uma catraca, você definir a altura, você pode usar igual o colega ali sugeriu, de colocar um parafuso aqui e apertar aí na medida que você precisa, né? E eu acredito que dessa forma aqui dá para poder fazer as afixações sem nenhum problema, sabe? Aí. Bom, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida aí estou à disposição para poder estar esclarecendo, né? Só uma coisa que eu não falei aqui da base. Ali tem 5, né, centímetros aqui a torre de largura. A base eu fiz ela com 11 para poder definir melhor aqui no meio e assim dar um apoio melhor. Aqui inclusive nos pés, eu ainda na hora de fazer mesmo, quando eu tiver para fazer, eu estou pensando em fazer ele um pouco mais inclinado, sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês o motivo. Estou pensando em fazer ele um pouco mais inclinado assim, ó. Colocar um apoio aqui por dentro. Por quê? Porque quando ele tiver um pouco mais inclinado, a parte de apoio dele vai ser maior, sabe? Então, vai ser mais difícil de ter esse problema, por exemplo, dele cair para frente ou para trás, ele ficar bambo, sabe? Então fica aí à disposição aí de vocês, se quiser cooperar aí com alguma ideia, ou se essa já foi suficiente para vocês também, porque até então, para mim, está resolvido. Beleza? Um abraço então para vocês e a gente vai se falando aí nos comentários.